Jesus é tudo o que precisamos. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2 e versículo 10. Lucas 2, 10. E nós vamos ver aqui quando o nascimento de Jesus e os anjos aparecem aos pastores. E então, Lucas capítulo 2 e versículo 9, vamos ler o 9, diz assim: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então, sabe, hoje em dia várias listas são feitas mostrando o que o mundo mais precisa hoje, considerando os maiores desafios que nós vivemos, para suprir uma população de mais de 8 bilhões de pessoas. Vire-se para alguém que está aí perto de si e veja se ele é igual a si. Será que ele é igual a si? Exatamente igual a si? Não. Diga assim comigo: eu sou único. Verdade? Todos nós, não só nesta sala, mas no mundo inteiro, mais de 8 bilhões de pessoas, e nós somos todos diferentes. Verdade? Temos todos necessidades muito parecidas a alguns, mas também todos necessidades muito específicas. E considerando os desafios que nós vivemos hoje em dia, pode ser feito muitas listas de coisas que nós precisamos de ser supridas. Mas veja isto: quando o anjo anunciou a chegada do Messias, ele trouxe nas suas palavras uma resposta às maiores necessidades daqueles pastores no campo e também para todo o mundo. Diga assim comigo agora: Jesus, quando chega à minha vida, ele traz resposta para as minhas necessidades. Posso ouvir um amém nesta noite? Será que alguém pode dizer que Jesus é quem supre todas as minhas necessidades? A resposta que o anjo trouxe não só respondia às necessidades daqueles pastores que ouviram a notícia em primeira mão, como responde às necessidades de toda a humanidade. No versículo 10 diz: o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Agora diga comigo: que será para todo o povo. Então estas boas novas que os anjos trouxeram àqueles pastores, não era só para aqueles pastores, mas era para toda a humanidade. Diga assim comigo: esta boa notícia é para mim também. Diga a alguém que está perto de si: esta boa notícia é para ti também. Quantos se alegram com boas notícias? Então, vamos analisar através da resposta, através daquilo que os anjos falaram aos pastores. Vamos analisar e entender o que nós mais precisamos e que somente Jesus pode fazer. Primeira coisa que você mais precisa: precisamos de vencer o medo. Escreva aí nos seus apontamentos e diga comigo: eu preciso, ou todos nós precisamos de vencer o medo. Os pastores estavam no campo à noite e estavam sempre alerta para os perigos do rebanho, certo? Com animais selvagens, por exemplo, mas também ladrões e salteadores que poderiam surgir de repente. Quando viram os anjos no céu e a luz da glória de Deus ao seu redor, a Bíblia diz no versículo 9: Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande, diga comigo, temor. Vejam, aqueles pastores estavam naquele silêncio dos campos. De repente apareceram os anjos, eles viram a glória do Senhor que os cercou e eles tiveram grande temor, ou grande medo. Então a primeira declaração que o anjo faz para eles é o quê? Versículo 10. Siga comigo, diz: e o anjo lhes disse, isso, diga bem alto: não temais.
A primeira coisa que os anjos disseram àqueles pastores foi: não tenham medo. Hoje eu quero dizer, Jesus está aqui nesta noite e através da sua palavra, Ele está a dizer para cada um de nós: não tenham medo. Diga comigo, eu não preciso de ter medo. Diga a alguém que está ao seu lado: não tenhas medo. Nós hoje vamos falar muito para o lado, para a esquerda e para a direita, porque eu trago boas novas. Porque eu trago boas notícias. E as boas notícias, elas têm que ser proclamadas. As boas notícias têm que ser contadas a todo o mundo. Quem é que pode dizer: Jesus, conta comigo para contar as boas notícias ao mundo? Então os pastores foram assaltados por esse grande medo. E a primeira declaração do anjo foi para não temerem. Colocar dúvidas e ter medo é a principal estratégia de Satanás para prender as pessoas. Diga assim comigo: colocar dúvidas, ter medo, é uma estratégia do inimigo para prender as pessoas. Qualquer um de nós que está aqui nesta sala, aqueles que nos assistem também no online, e toda a gente neste mundo já teve medo e já pôs dúvidas, colocou dúvidas. Será que Deus vai fazer? Será que Deus é real? Será que Deus existe mesmo? Sim ou não? Colocar dúvidas e medo é a forma que Satanás tem de nos prender. Lá, logo no início, em Gênesis capítulo 3, nós vemos como Satanás enganou Eva, colocando dúvidas. Foi mesmo isso que Deus disse? Foi mesmo assim que Deus falou? Não há de ser bem assim. Não é bem isso que vai acontecer. Tudo isso foi Satanás a colocar em dúvida Eva. Ele faz isso hoje connosco, é verdade ou não? Você nunca ouviu assim um sussurro: o quê? Achas mesmo que isso é para ti? Deus não te ama, olha bem para a tua vida. Pergunta a alguém: será que já tiveste essas dúvidas também? Acha que ele está com cara de quem já lhe aconteceu? Todos nós. Abana o seu irmão e diga: acontece a todos. Muitas pessoas hoje vivem amedrontadas por causa de problemas emocionais, questões do passado, violência, enfermidades, crise financeira. Mas eu quero dizer que Deus não quer que você viva sob a ameaça do medo. Deus quer que você viva sem medo. Jesus veio a esta terra e uma das coisas que Ele venceu e uma das coisas das quais Ele nos libertou foi do medo. Veja comigo Romanos capítulo 8 e versículo 15. Romanos 8, 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Diga assim comigo, ou melhor, pense comigo, você, antes de conhecer Jesus, você tinha medo? Sim ou não? Eu vou dizer sim. E a Bíblia diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para estarem outra vez como estavam. Não é para vocês ficarem da mesma forma que vocês estavam. Vocês, para outra vez estardes em temor, mas recebestes, diga comigo, eu recebi o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Se você está aqui nesta noite e você diz: eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, você recebeu um espírito que clama: Abba, Pai. Você não recebeu o espírito de estar outra vez ou estar na mesma com medo, mas você recebeu um espírito que clama: Abba, Pai. Você recebeu a paternidade de Deus, você recebeu o amor de Deus, e no amor não há medo. Antes, diz a Bíblia, o perfeito amor lança fora o medo. Então diga assim comigo hoje: medo fora da minha vida. Eu sou um filho, eu sou uma filha. Abana aí o seu irmão bem forte, porque é de noite, já são horas, e vamos ajudar-nos uns aos outros, e você vai dizer-lhe assim: meu irmão, minha irmã, levanta-te nesta noite, tu és um filho, tu és uma filha, então o medo vai embora do teu coração, porque Jesus está contigo, porque tu és um filho, uma filha de Deus. Se por acaso você está aqui nesta noite, glória a Deus.
Se você está aqui nesta noite e você diz, bem, mas eu não sei se sou um filho, se sou uma filha, não saia deste lugar sem ter essa convicção, porque você precisa de Jesus. Diga assim comigo, Jesus é tudo o que nós precisamos. Então Jesus nos liberta de todo o medo e nós vemos na Bíblia muitas passagens em como vemos Deus a incentivar-nos a não temer. Em várias passagens bíblicas Deus diz, não temas, crê somente, não temas, eu estou contigo, não temas, não temas. Porquê? Porque Deus sabe que o medo é algo que Satanás usa para te prender. Mas Ele sempre está declarando a sua palavra sobre nós, dizendo, não temas meu filho, não temas minha filha, eu estou contigo. O medo é daquelas coisas mais terríveis nesta terra que nós somos muitas vezes confrontados com o medo, exatamente para nos paralisar, exatamente para não permitir que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas hoje você vai dizer comigo, medo, fora da minha vida. Amém? Outra coisa então, que nós precisamos, primeiro precisamos de vencer o medo, diga comigo, vencer o medo. Segunda coisa que nós precisamos é de boas notícias. Quantos estão aqui que dizem, eu preciso de boas notícias? Parece que o mundo, parece que a televisão nos quer contar as más notícias, verdade ou não? E a forma como as coisas nos são contadas ainda parece bem um bolo bem pior, sim ou não? Diga comigo, eu preciso de boas notícias. Então o versículo 10, vamos lá voltar a Lucas, se os irmãos puderem guardar esse versículo, essa passagem, porque nós vamos lá voltar muitas vezes. Lucas capítulo 2. Eu não tenho fitinha, mas se você tiver uma fitinha, você pode marcar a sua Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 10, diz, e o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago boas novas. Diga comigo, boas novas, boas notícias. O motivo da aparição de anjos sempre foi para trazer boas notícias e livramentos de Deus. E desta vez, os anjos vieram anunciar a mais bela de todas as novidades. Infelizmente, hoje em dia, através da televisão, dos meios de comunicação, nós sempre recebemos as más notícias. É verdade ou não? Agora, não sei em que canal é que há, isto é uma à parte, mas só para os irmãos verem que isto é real. Há um telejornal qualquer, não sei em que canal, que no final diz assim, agora uma boa notícia. Já viram isso? Não sei onde é que é, mas eles próprios têm noção que só nos contam as más. Então lá vem uma boa, e é um animalzinho que venceu a neve, ou alguém que foi resgatado. Glória a Deus pelas boas notícias, mas sabe quem trouxe a melhor notícia? Os anjos trouxeram a melhor notícia. Eis, não temam, porque eu trago-vos boas novas. Então diga comigo, eu preciso de boas notícias. Além disso, nós também vemos através dos meios de comunicação que o sensacionalismo parece engrandecer os males da sociedade. Quando nós conhecemos Jesus, nós tornamos-nos conhecedores e portadores. Diga comigo, conheço e carrego as boas notícias. Nós somos conhecedores, mas também somos portadores das boas notícias. E nós não precisamos de temer qualquer notícia má. Vamos ver juntos o Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. Diz assim, não temerá maus rumores. Em outras versões diz mesmo, não temerei más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Diga assim comigo, vamos passar isto para nós e diga, eu não temo as más notícias, os maus rumores. O meu coração está firme, confiando no Senhor. Só aqueles que têm o seu coração firme, confiando no Senhor, podem dizer amém? Nós podemos dizer, o meu coração está firme no Senhor. Nós não precisamos de temer as notícias más e podemos viver com esperança na presença de Deus. Amém? Sabe, o Evangelho, elas são as boas novas, as boas notícias da salvação que Jesus trouxe para a nossa vida. E você e eu somos não só conhecedores, como portadores dessas boas novas.
Outra coisa então que nós precisamos, o primeiro era o medo. Diga comigo, eu preciso de vencer o medo. A segunda coisa é eu preciso de boas notícias. Amém? E Jesus, quando o seu nascimento foi anunciado, primeiramente foi anunciado que não precisamos de temer. Foi anunciado as boas notícias. E diz o versículo, eis que vos trago novas de grande alegria. Diga comigo, grande alegria. Sabe, a terceira coisa que nós precisamos é de alegria. Oh, nós precisamos de alegria. Tem que virar-se para o seu irmão e diga, tu precisas, eu preciso de alegria. Agora você vai dizer isso tudo outra vez, mas com uma cara mais alegre. E você vai dizer, meu irmão, minha irmã, tu e eu precisamos de alegria. E agora diga-lhe ainda assim com mais alegria, você pode dizer, e só Jesus nos pode dar plena alegria, grande vitória, grande gozo. Jesus pode dar-te essa alegria. Veja lá se o sorriso dele está mais alegre. Se não está, você force. Faça assim. Estou a brincar. Mas diga, olha, se hoje não estás com vontade de rir, porque podes não estar. Podes não estar assim tão feliz. Mas eu quero dizer-te que Jesus traz grande alegria à tua vida. Amém? Então, a terceira coisa que nós precisamos é de alegria. E as boas novas eram novas de grande alegria. O brilho da estrela no céu, a glória de Deus ao redor dos anjos e o louvor que depois nós podemos ver em capítulo 2, versículo 13. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vejam só o espetáculo que não deve ter sido. Eu gostava de lá estar. Você gostava? Ali os pastores na sua paz, sim, bem, nem pensavam lá o que é que ia suceder. Havia uma estrela que brilhava lá, mas nada assim E de repente, vem um anjo com grande alegria, vem um anjo com boas novas, vem uma multidão de anjos cantando e louvando a Deus. Uau, isso tinha que ser mesmo com uma grande alegria, irmãos. É ou não é? Então, todo esse cenário fez com que aquela noite em Belém fosse a mais bela de todas. Vamos ver o que é que diz o versículo 15, 2:15, Lucas 2:15. Diz assim, e aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Vejam só, todo aquele cenário fez com que os pastores, e aquela boa notícia que aqueles anjos trazem aos pastores, os pastores foram contagiados de alegria e vontade de ir ao encontro do Messias. Sabe, irmão, eu hoje trago boas notícias. E eu quero contagiá-lo a que você também saia daqui dizendo, uau, eu tenho que contar a todo o mundo quem é este Jesus, o Messias, o grande Rei, o Senhor e Salvador. Foi isso que aconteceu àqueles pastores. Eles, quando ouviram aquelas notícias, diz a palavra de Deus, no versículo 15, quando os anjos do céu se ausentaram, os pastores disseram uns aos outros, vamos ver o que se passa ali, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Diz que eles foram apressadamente. Eles foram cheios de pressa, eles foram a correr para ver aquilo que os anjos lhe tinham dito que estava a acontecer, que era o nascimento de Jesus. E depois diz que eles, quando viram, eles divulgaram a palavra. Uau, quantos vão dizer assim hoje comigo? Eu vou divulgar a palavra a todo o mundo. Amém, irmãos? Amém. Quantos hoje estão contagiados como os pastores, contagiados de alegria e de vontade de ir ao encontro do Messias? Eles tornaram-se divulgadores
desta notícia maravilhosa. E também louvaram a Deus com muita alegria no seu coração. Diz o versículo 20, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eu quero perguntar-lhe hoje, irmão, você já viu alguma coisa de Deus na sua vida? Você já ouviu falar das maravilhas de Jesus? Eu não sei, mas se vocês já viram ou ouviram, nós temos que estar bem despertos como aqueles pastores, contagiados pela sua presença, dizendo, uau, eu tenho que ser divulgador daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi. Vire-se para o seu irmão e diga, Deus conta contigo, tu és portador desta mensagem poderosa. Conta-lhe o que viste, conta-lhe o que já ouviste. Eu quero perguntar aqui, irmãos, nesta sala, quantas pessoas têm pelo menos um testemunho de algo que vocês dizem, uau, Deus pôs a mão aqui. Uau, que bonito é ver. Eu quero ver essas mãos levantadas. Porque a palavra de Deus diz que uma geração conta a outra geração o testemunho. Uma geração contra a outra geração os feitos do Senhor. Você tem contado? Amém? Esta não é uma pergunta para você se sentir envergonhada. Você já tem contado? Amém, glória a Deus. Eu sou testemunha daquilo que Jesus tem feito, não só na minha vida, como nesta terra. Amém? Então, diz que nós precisamos de alegria. Você pode dizer, eu preciso de alegria? Há aqui alguém que precisa de alegria? Alguém que pode dizer assim, bem, a alegria às vezes parece que voa, assim como o tempo, irmãos, voa. Mas às vezes a alegria voa, a alegria parece que nos escapa das mãos. Mas diga assim, Jesus traz alegria à minha vida. Amém? Na sociedade, o setor do entretenimento é um dos que mais cresce no mundo inteiro. As pessoas estão sempre à procura de algo que traga alegria e prazer aos seus corações. Esta é a sociedade talvez mais sedenta pela alegria, pelo prazer. Porque tudo hoje é tão rápido que tudo é momentâneo. Então as pessoas estão a passar de alegria em alegria, de prazer em prazer, porque acaba rápido, quero o outro, quero o outro, quero o outro. Esta é uma sociedade consumista. Sempre à procura de algo que lhe dê prazer, sempre à procura que lhe dê algo que lhe dê alegria. Mas eu quero dizer-lhe que quando Jesus vem viver na sua vida, uma das manifestações da sua presença é exatamente a alegria. Quando Jesus vem habitar no seu coração, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, uma das manifestações do fruto do Espírito Santo na nossa vida é amor, paz, alegria. Então quando Jesus vem habitar dentro de si, essa é uma manifestação clara de que o Espírito Santo vive aí. É quando você começa a ter alegria. Então quero dizer-lhe, o mundo pode oferecer-lhe muitas coisas. O mundo pode oferecer-te prazer momentâneo. O mundo pode oferecer-te uma alegria momentânea. Mas só Jesus te pode dar gozo eterno. Só Jesus pode dar-te uma alegria que nunca acaba. Só Jesus pode dar-te uma alegria mesmo em meio a situações difíceis. Só Jesus pode suprir essa tua necessidade. Talvez tenhas ido procurar em muitos lugares. Mas quando encontras Jesus, tu encontras o mais belo tesouro. Tu encontras a verdadeira alegria. Tu encontras a verdadeira paz. Pode aplaudir a Jesus por isso nesta noite? Levanta assim a sua mão para o céu e diga comigo, Jesus traz alegria ao meu coração. E agora, como você é um irmão amoroso, olha aí para o seu irmão. Levanta assim a sua mão para ele e diga-lhe, Jesus, traz alegria ao coração do meu irmão. Amém? Também devemos orar uns pelos outros. Então diga lá ao seu irmão, Jesus, traz alegria ao coração do meu irmão. À minha irmã, à minha filha, ao meu filho. Jesus, traz alegria à minha família. Jesus, traz alegria à minha casa. Jesus, traz alegria à tua igreja. Jesus, traz alegria e vida, e gozo, e força, e vitória, e poder. Jesus traz alegria. Amém? Então vamos recapitular. Quer
saber quem é que está a tomar conta. Primeiro, precisamos de... Uau, vencer o medo. Segundo, precisamos de... Muito bem, precisamos de... E quarto, precisamos de um Salvador. Diga comigo, eu preciso de um Salvador. O versículo 10 diz que o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o que é que nós precisamos? Qual foi a boa notícia que os anjos trouxeram? Nasceu o Salvador. O Salvador da tua vida, aquele que vai resgatar-te das trevas, do pecado, do mundo, nasceu o Salvador. Nós precisamos de um Salvador. A espera pelo Messias durou por séculos e muitas pessoas viviam sob esta esperança. O povo de Israel passou pela dominação dos babilônios, dos persas, dos gregos e agora estava debaixo do poder do Império Romano. Há centenas de anos que eles estavam à espera de um libertador para o seu povo. Você tem que entender isto também no contexto histórico. Aquelas pessoas que criam nas promessas de Deus, elas estavam há centenas de anos à espera, porque eles sabiam que um dia viria o Messias, um dia viria aquele que os ia libertar. Um dia viria o Salvador. Eles esperavam, o povo de Deus, os judeus, eles esperavam esse dia. E os anos passavam, e o libertador chegava. Mas estes anjos vieram dizer a estes homens: olhem, o Salvador nasceu. E ali a esperança nos seus corações. Eu quero dizer, talvez você viva, não digo centenas, porque não vivemos centenas, mas você viva décadas de tristeza, décadas de trevas, anos e anos de lutas. Mas eu quero dizer-lhe, nasceu o Salvador na sua vida. Nasceu o Salvador para si. Nasceu o Salvador para tirá-lo desse jugo, dessa opressão. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Não apenas do poderio humano, mas principalmente para resgatar as almas da consequência do pecado, que é a morte. Vai ver Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus veio para quê? Para pagar a nossa dívida. Posso ouvir um amém? Porquê? Porque a consequência, o salário do pecado era a morte. E é a morte. Mas aquilo que Deus nos dá gratuitamente é a vida eterna através de Jesus Cristo. Jesus veio para pagar uma dívida. Jesus veio para pagar a sua dívida. A minha dívida. A minha dívida pagou. E a sua também. Quantos reconhecem isso? Ainda que você não reconheça, a dívida está paga. Você tem que receber. Então diz, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus veio para resgatar as nossas almas da consequência do pecado e nos dar vida eterna. Jesus quer salvar a sua vida e por isso você precisa de clamar a Deus. Eu quero dizer-lhe, sem Jesus nós estamos perdidos. Porque a Bíblia diz em João 10:10, conhecemos bem, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Escute isso nesta noite, respeite e reverencie a palavra de Deus nesta noite. Jesus, Ele veio não para uma coisa qualquer, veio para dar vida e vida com abundância. Pelo contrário, o inimigo, ele só quer roubar, matar e destruir a sua vida. E vai usar muitas artimanhas, vai usar muitas coisas à sua volta, vai usar muitas coisas que você até nem entende que estão a suceder e porquê que estão a suceder na sua vida. Mas diz, eu vim com um propósito glorioso, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Jesus quer salvar-nos. Jesus quer libertar-nos. Jesus quer dar-nos vida. Você está pronto para receber essa vida de Jesus? Então, este quarto ponto é que nós precisamos de um Salvador. E por fim, quinto ponto, nós precisamos de um Senhor. Diz o versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
O Messias, promulgado pelos religiosos hebreus, seria um governante muito poderoso que libertasse o seu povo e os dominasse com justiça. Mas quando Jesus veio em simplicidade, oferecendo cura e libertação, muitos não o aceitaram, porque não entendiam como é que seria viver sarados e livres de todo o mal. Nós precisamos de reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas. Um dos nomes de Deus que significa Senhor é Adonai. Jesus tem que ser o nosso Adonai, o nosso Senhor. Ele é proprietário de tudo. Posso ouvir um amém hoje da sua boca, dizendo: Jesus é o proprietário de tudo na minha vida. Ele é proprietário inclusivamente das nossas vidas, porque Ele as comprou com o seu próprio sangue. Veja Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. Apocalipse 5, 9. Diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu fui comprado. Diga assim: não fui comprado com ouro, nem com prata, mas eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que derramado naquela cruz comprou homens de toda a tribo, língua e nação. Você é esse povo comprado, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Foi pago um alto preço pela nossa vida, preço de sangue. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por si. Uau, Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Você pode dizer isso hoje, nesta noite: Ele é o meu Senhor. Ele me comprou. Toda a minha vida é propriedade dEle. Hoje as pessoas estão muito focadas no que é delas mesmo, naquilo que elas podem alcançar, naquilo que elas podem frutificar, naquilo que elas podem. Mas eu quero dizer, no final, você e eu não podemos nada. E tudo que alcançarmos nesta terra para nós mesmos, aqui fica. Mas Jesus, diz a palavra de Deus, que Ele derramou o seu sangue. E diz a Bíblia: não foi com ouro nem com prata que fomos comprados, da nossa vã maneira de viver, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nesta noite que você e eu possamos perceber que há um preço que foi pago por nós. E esse preço foi o sangue de Jesus. Amém? Muitos querem apenas receber as bênçãos de Jesus, mas não o reconhecem como Senhor e autoridade máxima nas suas vidas. Quantos com liberdade podem dizer: Jesus é o meu Senhor? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Quantos podem dizer: Jesus é o meu Salvador? Mas quantos podem dizer: Jesus é o meu Senhor? Porque Ele é nosso Salvador, sim, mas Ele também é o nosso Senhor. Amém? O caos estabelecido no mundo provém da falsa liberdade e a independência com que as pessoas querem viver. Mas sabe, a independência ou a liberdade que o mundo te oferece prende-te cada vez mais. O caos estabelecido no mundo provém da falsa liberdade e da independência com que as pessoas querem viver, mas acabam presas no pecado. Por isso, devemos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus e permitir que Ele nos conduza com o seu amor e a sua bondade. Hoje, reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você diga: mas eu já aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Talvez você até possa ter 30, 50 anos de crente e Jesus não ser o seu Senhor. Você pode ter uma vida inteira nascida sempre: eu sempre nasci, os meus pais já eram crentes, eu sempre conhecia a palavra, mas Ele pode continuar a nunca ser o seu Senhor. Porque essa é uma decisão que você toma no seu coração. Ele é o Salvador da sua vida. Ele pagou um preço por si. Ele derramou o seu sangue precioso. Ele pagou o preço para que você saísse do inferno, do pecado, e deu-lhe a vida eterna. Mas tudo isso é uma decisão do nosso coração. Se você hoje diz: Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor, levante a sua mão bem alto ao céu. E Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Então, a conclusão a que nós chegamos nesta noite é que Jesus é tudo o que nós precisamos. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Diga a alguém que está ao seu lado: Jesus é
definitivamente e absolutamente tudo o que tu e eu precisamos. Então diga assim comigo: nós precisamos de vencer o medo, nós precisamos de boas notícias, nós precisamos de alegria, nós precisamos de um Salvador e nós precisamos de um Senhor. E tudo isso reside numa só pessoa. Você pode gritar bem alto o seu nome. Mais alto ainda, igreja. Você pode dizer bem alto nesta noite o nome do seu Salvador, do seu Senhor, aquele que lhe dá alegria, aquele que é o portador das boas novas, aquele que é as boas novas em pessoa. Jesus. Levante bem alto esse nome e diga comigo: Jesus, és o meu Senhor, és o meu Salvador, és minha alegria, és o meu gozo, és a minha paz, és vida. Amém. Comecem no seu lugar a dizer o que Jesus é. Jesus me livra do medo. Diga comigo: Jesus me liberta de todo o medo, de toda a tristeza, de todo o engano, toda a mentira que o diabo tem lançado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Jesus é aquele que tem a última palavra sobre mim. Amém? Amém? A resposta às nossas necessidades está resumida nestas palavras do anjo que anunciou a chegada de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, tira o medo, tira a dúvida e chegam boas novas que nos enchem de alegria e de paz. Deste modo, Jesus salva a nossa vida, perdoa os nossos pecados e também se torna o Senhor que dirige os nossos passos com amor. Sabe, por mais que as pessoas queiram suprir as suas necessidades, nós vamos sempre continuar carentes, necessitados do amor de Deus. E mesmo que uma pessoa aparentemente até tenha tudo, se não tiver Jesus, continua carente de conhecer a maior de todas as riquezas, que é o amor de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus nesta noite. Levanta aí a sua mão no seu lugar. E antes de nós terminarmos esta parte da palavra de Deus, diga assim comigo: qualquer que seja a minha necessidade nesta noite, só Jesus pode suprir. Eu quero convidá-lo agora também, enquanto você está com a sua cabeça baixada, com os seus olhos fechados, eu quero convidá-la a que você possa trazer as suas necessidades, coisas que você tem necessitado. Falámos de algumas, mas você talvez precise não só de ser livre do medo, você talvez precise de alegria, mas também talvez você precise de uma resposta no seu trabalho, você precisa talvez de um trabalho. Quantos aqui necessitam, que estão em busca de um trabalho, de um emprego? Comece a trazer isso à presença de Deus agora. Há muitas coisas nós podemos fazer com as nossas mãos, mas muitas coisas nós temos que confiar naquele que pode todas as coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas também querer e confiar naquilo que só Deus pode fazer. Então, nesta hora, seja saúde, seja um problema financeiro, no trabalho, uma pendência, alguma coisa que você precise de resolver, algo que você precisa que Deus abra um caminho, uma solução. Comece agora a trazer essas necessidades à presença de Deus. Creia e confie que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, que Ele é aquele que responde e traz todo o suprimento para as suas necessidades. Tenha essa liberdade agora nesta noite. Toma o teu lugar de honra, venha o teu governo, teu é o poder e amor para sempre, Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos nesta noite. Traga a tua presença a todas as necessidades que eles se apresentam, Senhor, diante de ti nesta noite. Todos aqueles pedidos, todas aquelas orações, necessidades, Pai, seja em sua casa, sua família, trabalho, finanças, emprego, saúde, seja a que área for, nós sabemos que Tu és tudo o que nós precisamos. E sendo tudo a nossa vida, Senhor, nós só precisamos de confiar
que Tu tens o controle de todas as situações. Então eu oro nesta noite pelos meus irmãos e em nome de Jesus eu oro, Senhor, porque se há aqui pessoas que têm sofrido de depressão, que sentem opressão, oprimidas, sentem dificuldade em sair de certos hábitos, de certos vícios, começa a trazer esse assunto à presença de Deus agora. Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para curar-te. Jesus está aqui para sarar-te. Jesus está aqui para curar toda a dor física, mas também emocional. Toda a dor na tua alma, mas também toda a dor física. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro pelos meus irmãos agora. Eu peço, Senhor, que toda a necessidade seja suprida com a Tua presença, Jesus. Clamamos pelo Teu poder. Clamamos pelo Teu poder de cura, de restauração, de libertação. Se você tinha alguma dor, se você tinha algo, comece a ver se tem essa dor e comece a entregar esse assunto agora diante de Deus e declarar: eu sou curada em nome de Jesus, eu tenho as minhas necessidades supridas. Todo o medo vai embora, toda a depressão vai embora, toda a opressão vai embora, em nome de Jesus Cristo. Eu sou livre. Declaro comigo agora: eu sou livre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sou curado, sou liberto em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém?